Olá pessoal, mais uma atualização do blog de literatura que você acha nesse endereço aqui, ó, blog de literatura marcocotrim.com.br. Tá interessante esse blog para quem gosta de literatura e pode ir lá despreocupado, não tem pegadinha, não vende nada, não quer arrancar o seu dinheiro. Ela está lá simplesmente pelo simples prazer de falar e escrever sobre literatura. Assim como eu faço com esses vídeos. Esses vídeos eu coloco no blog e depois eu os coloco no YouTube. Para quem quiser ver, quem gostar de literatura, tem bastante assunto interessante por lá. Então, blog marcocotrim.com.br, onde há literatura e coisas relacionadas à literatura. Por exemplo, alguma coisa de filosofia, alguma coisa de psicanálise, mitologia e assim por diante. Tudo que tem a ver com literatura, tudo não, muitas coisas que tem a ver com literatura, a gente coloca no blog. E esses vídeos são uma espécie de conversa entre amigos sem a presença do amigo. É uma conversa virtual, são vídeos, para mim, muito prazerosos, porque aqui eu consigo falar de assuntos que, embora não tenham utilidade prática, trazem grande prazer, que é falar de literatura. E no vídeo anterior, hoje mesmo, na atualização de outubro de 2025, hoje mesmo eu coloquei um vídeo lá onde eu tratei um pouco do Jung, uma noção leve, uma pincelada sobre o conceito de inconsciente coletivo, né? Inconsciente coletivo é aquele mundo simbólico habitado pelos arquétipos. Quais arquétipos? Os arquétipos comuns que a gente conhece, que foram sistematizados por diversos autores, inclusive o Jung, que habitam o chamado inconsciente coletivo, que é esse mundo simbólico de formas e os nossos sonhos, os modelos de personalidade, os modelos de comportamento da humanidade toda estão guardados nesse inconsciente coletivo, sob forma de arquétipos. Quais arquétipos? O herói, Frodo, o Jedi, são heróis. E aí você vai ler o Campbell, Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces. Ele vem nos diz o seguinte, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre o monomito. Ele era um grande estudioso da mitologia, estudou mitologia de vários povos e várias regiões, e nos diz o seguinte, todos os mitos são um único mito, e todos funcionam dessa forma, funcionam com comportamentos semelhantes a esses arquétipos que a gente acabou de falar. Além do herói, além do antagonista, além de outros, tem a figura do sábio, do velho sábio ou da velha sábia, que é um arquétipo que é o mentor, é aquele que dá conselhos. Por exemplo, o Merlin, por exemplo, o Gandalf, né? E é aquele que orienta o herói. E o herói é chamado para a aventura, tem que atravessar um limiar. O herói, digamos, um filme de bombeiro, de incêndio, o bombeiro lá, o jovem herói é chamado para acabar com aquele incêndio, ele tem que ultrapassar o limiar, por exemplo, da sua coragem, ele tem que ultrapassar o limiar do medo. E tem um guardião ali que fala para ele, não, herói, não vai que você vai morrer no incêndio, mas ele ultrapassa esse limiar. E assim vai. Esses são os arquétipos que estão presentes em todas as histórias que você lê, em todos os filmes que você vê. Então, pessoal, naquele outro vídeo eu falei sobre esse inconsciente coletivo. E agora o nome desse vídeo é Jung e a sincronicidade. Se aquele vídeo era um pouco sobrenatural, esse é muito mais. Esse conceito de sincronicidade é bastante sobrenatural. É um conceito difícil de a gente apreender, porque ele diz o seguinte, palavras do Jung. Eu estou comentando o artigo que eu escrevi, então eu estou lendo aqui quando preciso
para esclarecer os conceitos. E aqui vão as palavras do próprio Jung. Sincronicidade é a ocorrência de dois ou mais eventos de maneira significativa, mas sem uma relação causal entre os dois eventos. Bom, para que ele falou isso? Para separar a sincronicidade da mera coincidência. Coincidência é o seguinte: eu moro numa cidade pequena, vou às 3 horas da tarde a um café, beber um café, e lá eu encontro um amigo que eu não via há alguns dias. Isso é uma coincidência. Ô, rapaz, você também gosta de café e tal? Não sabia, não esperava encontrá-lo aqui e tal, tal. Bom, isso é uma coincidência. Eventos que coincidem, eventos que acontecem simultaneamente. Agora, quando eu vou ao café e encontro um amigo que eu não vejo há 20 anos e em quem eu tinha pensado na noite anterior, falei, puxa, vi conversando em casa, então, olha, estou com saudade do fulano, faz tempo que não vejo, e no dia seguinte eu encontro, isso não é uma mera coincidência. Segundo Jung, o Jung diz que se trata de uma sincronicidade. E o que seria isso? Ó, pessoal, para a ciência, você explica as coisas com a mera relação causal. Por isso que a ciência pode reproduzir. A ciência pode provar as suas afirmativas reproduzindo o fenômeno. Por exemplo, eu saio, tomo uma chuva e ali eu encontro com quem? Com o vírus da gripe. Nada mais natural que amanhã cedo eu esteja o quê? Gripado. Fatos com causa e efeito. Correlação temporal explicado pela causa e pelo efeito. As coincidências, por mero acaso, não tem nada a ver uma coisa com outra, é um mero acaso. Agora, o conceito de acaso é abalado quando a gente ouve a expressão sincronicidade, são coincidências que têm um significado. E aí, essa historinha que eu vou inserir aqui, eu já contei no outro vídeo. O Jung, pode ser piada, ou pode não ser, né? Uns contam que era piada do Jung e outros contam que era sério. Pode ser piada ou não, mas o Jung estava lá com uma paciente de mente científica, uma paciente racional, que tinha muita resistência à terapia, e aí ele escuta na janela um barulhinho, pede licença ao paciente e fala, vou lá fora, vai lá fora, e é um besouro. Um besouro parecido com o escaravelho de ouro do Egito, da mitologia egípcia. E a paciente tinha acabado de lhe contar um sonho exatamente que ela recebia um escaravelho de ouro. E aí ele mostra para ela o besouro e fala, isso foi uma sincronicidade. Obviamente, a moça viu aquilo, né? Um fato, e diminuiu a sua resistência à terapia. Então, sincronicidade é a coincidência, geralmente entre um evento psíquico intenso, um evento psíquico forte, e o mundo físico, o mundo objetivo. Vou dar um exemplo pessoal. Vocês podem não acreditar, mas é a pura verdade. Eu gosto de esporte. Corrida. Adoro corrida. Já corri bastante, hoje menos. Hoje eu estou substituindo pela caminhada. Mas eu corria muito por estradas e ruas. E às vezes anoitecia na rua correndo. Fim da tarde, 6 horas, 6h30, 7 horas da noite. E os postes iam se acendendo. Depois daquele momento em que os postes se acendiam, estava tudo aceso, estabilizado já, eu continuava um pouco e comecei a notar, durante um bom tempo, que eu ia passando no poste, a luz se apagava. Eu ia passando no poste, a luz se apagava. Eu ia passando, até fileiras de 6 postes eu consegui contar. E eu brincava com a minha mulher, chegava em casa e falava, olha, eu voltei iluminado, porque eu acabei de roubar a luz de tantos postes. Ela dava risada e tal. Mas, pessoal, voltei iluminado? Voltei nada. Roubei a luz do poste? Não, nem pensar.
telefone interferiu aqui, já desliguei. Nem pensar. O problema é que aconteceram dois fatos simultâneos e com algum significado. A bendita sincronicidade. Eu posso explicar esse fato? O Jung podia. Eu posso reproduzir? Nunca, nem pensar. Pessoal, o Jung contava a história do escaravelho e tal, e aí eu coloquei um subtítulo aqui no meu artigo, o seguinte: isso é ciência ou bruxaria? Vai ficar mais sobrenatural a história, pessoal. Vamos lá. A sincronicidade é um conceito que busca uma explicação para certos fenômenos de coincidência notáveis, cuja conexão causal não pode ser estabelecida, ao menos com os meios disponíveis, palavras do Jung. Ou seja, com os meios que você tem, você não pode dizer que aquilo provocou aquilo outro. Não há. Mas essas coincidências são significativas, né? E aí, para ficar mais complicado, um pouco mais complicado, o Jung, ou melhor, não ele, um dos seus discípulos, tinha um paciente muito importante, teve uma crise pessoal lá e tal, um físico chamado Wolfgang Pauli, muito conhecido, responsável pelo que se conhece como princípio da exclusão de Pauli. E isso é importante demais para explicar a estrutura atômica e para explicar os primórdios da física quântica. E aí o Pauli estava fazendo terapia com esse camarada e gostou do Jung e tal, começou a trocar cartas com o Jung. Eles tiveram uma longa amizade por meio das cartas durante 20 anos. E dessa amizade surgiram algumas obras. Eu vou ler aqui o nome, que é o seguinte: os livros que surgiram: Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, livro do Jung de 1952. Átomo e arquétipo, isso não tem tradução, está escrito aqui em inglês. As cartas de Jung e Pauli, livro que reúne as cartas trocadas entre os dois nesses 20 anos. E mais um outro: Psicologia e Alquimia. E nesse livro, Jung desenvolve o conceito de unus mundus com base na alquimia. Então, pessoal, a alquimia foi da Idade Média, comecinho da Idade Média, né? E como é que o Jung reuniu isso aí? Ele disse o seguinte, tá aqui: para Jung, não se trata de acaso, mero acaso, mas de uma conexão entre a psique e o mundo externo, entre o mundo psíquico simbólico do nosso inconsciente coletivo e o mundo físico. É uma conversa entre os dois. Essa experiência de sincronicidade seria não uma mera coincidência estatística. E como é que é a coincidência estatística? Ora, se um evento pode acontecer, em algum momento do mundo ele acontecerá. Óbvio. Mas esse momento de sincronicidade são um momento onde os arquétipos surgem na consciência coletiva, revelando uma unidade entre a psique individual e o mundo. E daí surgiu o conceito, já tinha na Idade Média, e o Jung elaborou mais esse conceito, o conceito de unus mundus. O que é unus mundus? É um mundo só. Matéria e espírito são a mesma coisa. E aqui sem falar em religião e sem falar em coisas sobrenaturais. Eu estou falando de coisas do Jung, que era um grande psicanalista, um grande pensador, tá? Jung via as sincronicidades como pontos em que a psique e a matéria se entrelaçam. E as sincronicidades seriam os nós que unem esse tecido único, que são o mundo material e o mundo psíquico, unidos no chamado unus mundus. Então, pessoal, aqui para finalizar, eu ponho uma gracinha aqui no fim do artigo, é o seguinte: para finalizar, invoco
o santo da literatura, e faço a você que está ouvindo esse vídeo algumas perguntas. Você já sonhou salvando a sua amada de um incêndio e ocorreu um incêndio na manhã seguinte? Você já sentiu que o seu amado enfrenta as dificuldades com valentia, como um herói, e algumas horas depois ele aparece e diz que salvou uma criança que havia sido atropelada? Você já abriu um livro ao acaso e viu a sua dúvida esclarecida na página em que você abriu? Ou se você for religioso, já abriu a Bíblia ao acaso e se deparou com um salmo que acalmou a sua alma? Isso é sincronicidade. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Visitem o blog marcocotrim.com.br que vocês vão se divertir. E outra, não vão gastar dinheiro. Muito obrigado, até o próximo. Tchau.